Em um mundo de constante mudança, o conhecimento permanece como a nossa bússola mais verdadeira. Preste muita atenção no que vou te dizer agora, porque este pode ser o capítulo mais importante da sua vida. Não porque ele é bonito, motivador ou cheio de frases de efeito, mas porque, se você realmente absorver o que está prestes a ouvir, algo dentro de você vai mudar para sempre. E eu não estou exagerando. Eu estou te convidando para entrar em um território mental que a maior parte das pessoas nunca pisa. A maioria vive presa numa mistura de ansiedade, culpa e sensação de estar ficando para trás, e nem percebe que o verdadeiro inimigo está silenciosamente dentro dela. Esse inimigo tem nome: procrastinação. Mas atenção, ela não chega gritando, não aparece com grandes sinais de alerta, não bate na sua porta anunciando destruição. Ela chega sutilmente, quase como uma amiga. Chega dizendo: relaxa, você faz depois, é só um minuto, você merece descansar, você vê isso depois. Mas cada vez que você aceita essa proposta, você faz uma troca perigosa. Você ganha um prazer rápido e curto, mas perde um pedaço da sua força, um pedaço da sua confiança, um pedaço da vida que poderia estar construindo. E o mais cruel é que você sabe disso. Você sente o peso. Você sente a cobrança interna. Você sente o incômodo de saber que poderia ser mais, fazer mais, entregar mais, mas algo dentro de você te trava. E aqui vai a verdade que ninguém te contou com a clareza necessária. A maior parte do seu estresse não vem do que você faz, vem do que você deixa de fazer. É aquele e-mail que você não enviou. Aquele projeto que você não começou. Aquele treinamento que você adiou. Aquela conversa difícil que você empurrou. A vida não pesa pelo excesso de tarefas, ela pesa pelos vazios que você cria quando foge delas. A procrastinação é uma traição silenciosa. Ela nasce no agora, mas destrói o futuro. Ela começa pequena, mas termina gigantesca. Ela parece uma pausa inocente, mas plantará sementes de caos na sua mente. E o pior? O pior é saber que resolver isso está 100% ao seu alcance, mas você não resolve. E isso corrói. Isso machuca. Isso te desgasta mais do que qualquer trabalho pesado. A verdade é que a procrastinação te destrói antes mesmo do fracasso chegar. Mas respira fundo e escuta. Você não está sozinho nisso. E mais, você não está condenado a continuar assim. Se você está aqui, é porque existe dentro de você uma parte, talvez pequena, talvez gigante, que se recusa a aceitar uma vida mediana, estagnada ou desperdiçada. Uma parte que quer ser imparável. Uma parte que sente que nasceu para mais. E é essa parte que eu quero ativar. Mas antes, você precisa entender algo essencial. Procrastinação não é preguiça. Não é falta de caráter. Não é inferioridade. Não é defeito. É biologia. Seu cérebro foi programado para buscar prazer imediato e fugir da dor. Isso se chama sistema de recompensa, a engrenagem que controla sua motivação, seus hábitos, suas decisões. Esse sistema usa uma substância poderosa, dopamina. A dopamina é a moeda mental da motivação. É ela que decide no que você presta atenção, no que você adia, no que você evita. É por isso que seu cérebro prefere rolar o feed do celular, ver vídeos curtos, comer algo gostoso, buscar estímulos rápidos e superficiais. Não porque isso te faz bem, mas porque isso dá dopamina fácil. Só que existe um problema. Dopamina fácil igual vida difícil. Dopamina inteligente igual vida poderosa. E é aqui que a maioria erra. As pessoas acham que procrastinar é não fazer nada. Mas não é. Procrastinar é fazer coisas que parecem trabalho, mas não são. É se organizar demais e agir de menos. É planejar muito e começar pouco. É estudar produtividade enquanto evita ser produtivo. É a sensação de estou me preparando, quando na verdade você está fugindo. E o cérebro adora isso. Ele sente que está trabalhando, mas, na prática, está te enganando. Napoleon Hill, um dos maiores estudiosos da mente humana, já avisava. A procrastinação é o assassino silencioso das grandes oportunidades. E ele estava certo. Porque enquanto você pensa, alguém age. Enquanto você hesita, alguém avança.
Enquanto você adia, alguém colhe resultados. E isso dói. Dói porque você sabe que não te falta capacidade, te falta ação. E aqui começa a mudança. Se eu te disser que em 30 minutos focados, profundos e sinceros, você pode entender exatamente como quebrar esse ciclo e virar o jogo, você acreditaria? Porque é exatamente isso que vamos fazer juntos. Nas próximas páginas, você vai entender por que o seu cérebro insiste em sabotar seus planos, porque você perde o foco tão rápido, porque parece tão difícil começar, porque você vive preso num ciclo de culpa e repetição. E, principalmente, você vai aprender como reprogramar tudo isso com técnicas práticas, rápidas e cientificamente comprovadas. Você vai aprender como ativar a dopamina do jeito certo. Como enganar o seu próprio sistema de recompensa. Como criar prazer no foco e não na distração. Como transformar esforço em motivação. Como acordar todos os dias sabendo exatamente o que fazer, e fazendo. Mas antes de tudo, você precisa aceitar uma verdade. O cérebro que procrastina é o mesmo que pode te transformar em uma máquina de resultados. Nada em você está quebrado. Nada em você está perdido. Você só foi treinado pelo mundo moderno a buscar conforto demais e propósito de menos. E agora nós vamos reverter essa programação. Antes de avançar, faça uma pequena promessa silenciosa a si mesmo. Eu não estou aqui para ouvir. Estou aqui para mudar. Porque este capítulo é a porta de entrada para um novo ciclo mental. E, se você atravessar essa porta, o que vem depois é poderoso demais para ser ignorado. Você está prestes a entender como funciona a raiz da procrastinação, como ela manipula sua percepção, como ela domina suas emoções, e como você pode destruí-la com consciência, intenção e direção. Seja bem-vindo ao início da sua virada. Agora tudo começa a mudar. A jornada interior que começara com um simples incômodo, aquela pequena voz dizendo que existe mais dentro de você, agora se transforma em um mergulho profundo nas engrenagens invisíveis da mente humana. É aqui que começamos a entender por que algumas pessoas avançam enquanto outras permanecem presas na mesma rotina de sempre, mesmo desejando mudança, sonhando com resultados maiores, imaginando-se vivendo uma vida mais plena, mais forte, mais intencional. A diferença não está em talento. Nunca esteve. A diferença está em uma força silenciosa que opera nos bastidores da mente, a disciplina. Aquela capacidade quase mística de fazer o que precisa ser feito, mesmo quando a vontade não aparece. E se existe um ponto onde as histórias de sucesso se separam das histórias de arrependimento, ele está bem aqui. Quando começamos a observar as pessoas que assumem o controle da própria vida, uma verdade se torna evidente: nada nelas acontece por acaso. Elas constroem, tijolo por tijolo, hábito por hábito, um mecanismo interno capaz de sustentá-las quando todos os outros desistiriam. Não se trata de força física, emocional ou até espiritual. Trata-se de uma escolha. A mesma escolha que você faz quando decide se vai apertar a opção adiar ou fazer agora. E o mais curioso é que essa escolha acontece em segundos, segundos tão rápidos que às vezes nem percebemos. Mas esses segundos moldam destinos inteiros. Pense por um momento na primeira vez que você enfrentou algo desconfortável. Talvez fosse uma tarefa simples, uma obrigação chata, um compromisso que você não queria assumir. A sensação de resistência sempre surge da mesma forma, como um peso no peito, uma voz interna racionalizando a fuga, tentando justificar o adiamento com argumentos aparentemente lógicos. Eu faço mais tarde. Agora não é o momento ideal. Eu não estou pronto. Essas frases, que parecem tão inofensivas, tornaram-se a prisão mental de milhões de pessoas que nunca perceberam que a liberdade estava justamente na ação que recusaram. Esse é o ponto central da disciplina. Ela não é construída em momentos extraordinários. Ela nasce nos momentos comuns, nos dias comuns, nas tarefas que ninguém vê. Enquanto muitos se perdem em fantasias sobre grandes conquistas, as pessoas verdadeiramente disciplinadas constroem essas conquistas no silêncio, onde não há aplausos, likes, elogios ou validação externa. Elas entendem algo que os demais esquecem: a disciplina é uma semente plantada muito antes do resultado florescer.
E quanto mais você rega essa semente com pequenas ações diárias, mais forte ela se torna. E aqui entra um ponto essencial que muitos ignoram: querer mudar não é suficiente. Desejo não transforma a vida. Inspiração não constrói legado. O que constrói é repetição. Consistência. Decidir todos os dias que você não será mais guiado por impulsos momentâneos, mas por um compromisso com quem você quer se tornar. Quando você entende isso, descobre que a disciplina não é uma jaula, ela é a chave. Não é uma limitação, é um portal. Não é o peso que te prende, é a estrutura que te sustenta. No entanto, para a maioria das pessoas, essa compreensão chega tarde demais. Elas passam anos reféns de hábitos automáticos, vivendo no piloto automático, seguindo padrões que nem lembram quando começaram. E isso não acontece porque são fracas, mas porque ninguém ensinou a elas que a mente humana foi programada para evitar esforço. O cérebro gosta de conforto. Ele tenta economizar energia. Ele busca atalhos. É um mecanismo de sobrevivência ancestral que não entende que, no mundo moderno, fugir do desconforto significa fugir da própria evolução. E é aí que a disciplina entra como o único caminho para romper esse ciclo. Quando você começa a desenvolver disciplina, a sua mente tenta lutar de todas as formas para te trazer de volta à zona de conforto. Ela sussurra dúvidas, cria preocupações, imagina cenários pessimistas, ativa a procrastinação como se fosse um escudo protetor. E você sente aquela vontade quase irresistível de desistir. Mas é justamente nesse ponto, no momento em que parece mais difícil, que as pessoas disciplinadas se diferenciam das que desistem. Enquanto os interpretam o desconforto como um sinal para parar, os disciplinados interpretam como um sinal de progresso. Eles sabem que crescimento dói, que evolução exige esforço, que transformação demanda energia, foco e consistência. Eles abraçam o desconforto porque entendem que ele é um indicador de que estão indo na direção certa. E esse processo não é linear. Haverá dias em que você estará motivado, inspirado, determinado, mas haverá outros em que você simplesmente não terá vontade de fazer nada. E nesses dias, a disciplina revela seu poder real. Porque motivação é emoção, instável, volátil, passageira. Já a disciplina é estrutura, firme, sólida, confiável. Ela não depende do clima, do humor ou das circunstâncias externas. Ela depende apenas da sua decisão. Isso significa que, mesmo quando você acorda cansado, mesmo quando a vida te pressiona, mesmo quando tudo parece estar contra você, ainda existe uma coisa que ninguém pode tirar: sua capacidade de agir. Esse é o segredo que transforma pessoas comuns em pessoas extraordinárias. Não são dons. Não é sorte. Não é destino. É disciplina. E quando você finalmente compreende isso, quando percebe que pode treinar sua mente para trabalhar a seu favor, algo muda dentro de você. Você para de buscar atalhos e começa a construir caminhos. Para de esperar pelo momento ideal e começa a agir no momento presente. Para de querer resultados imediatos e aprende a valorizar processos longos. E então, lentamente, o impossível começa a parecer possível. E o mais incrível é que cada pequena vitória fortalece esse novo ciclo. Quando você cumpre um compromisso consigo mesmo, mesmo que pequeno, envia uma mensagem para sua mente: eu posso confiar em mim. E essa frase simples é a base de toda autoconfiança verdadeira. Não é sobre se sentir bem. É sobre se provar capaz. É sobre se ver fazendo. É sobre testemunhar a própria evolução. A cada dia, a cada ação, a cada escolha disciplinada, você constrói uma versão mais forte de si mesmo. Uma versão que não depende de circunstâncias, que não teme desafios, que não se dobra diante de dificuldades momentâneas. E quanto mais você fortalece sua disciplina, mais coisas em sua vida começam a se alinhar. Seus padrões mudam. Seus limites mudam. Seus resultados mudam. Seus relacionamentos mudam. Suas oportunidades mudam. Porque tudo aquilo que você deseja, saúde, sucesso, dinheiro, foco, clareza, direção, propósito, tudo isso só se torna acessível quando você aprende a dominar a si mesmo. E dominar a si mesmo significa disciplinar suas ações, seus pensamentos, seus impulsos.
Significa assumir responsabilidade total pelo seu destino. A grande questão é: você está disposto? Porque a disciplina não escolhe ninguém. Você é quem escolhe a disciplina. Ela não bate à porta. Ela precisa ser construída. Ela não surge de repente. Ela cresce aos poucos. E cada escolha que você faz hoje está moldando quem você será amanhã. Se você continuar vivendo de impulsos, continuará preso à mesma realidade. Mas se decidir viver de compromissos, começará a escrever uma história completamente diferente. Uma história onde você não é espectador, é protagonista. Onde você não é levado pela vida, é quem conduz o próprio caminho. Esse é o momento de perceber que a disciplina não está fora do seu alcance. Ela já está dentro de você, esperando ser despertada. Basta uma decisão. Uma escolha. Um passo. Existe um momento decisivo na vida de toda pessoa disciplinada. O instante em que ela percebe que não está apenas mudando hábitos, está mudando identidade. É o virar de chave silencioso, quase imperceptível, em que você entende que já não é mais a pessoa que um dia lutou para começar. Você se torna a pessoa que luta para nunca parar. E é nesse ponto que a disciplina deixa de ser um esforço e se transforma em uma força natural, quase instintiva, como se um novo eu tivesse assumido o controle. Um eu mais forte, mais consciente, mais preparado e mais implacável diante dos desafios. Mas antes desse momento de virada, existe um estágio que quase ninguém suporta: o confronto direto com a própria mente. É quando suas crenças antigas, seus medos, seus padrões de fuga e sua zona de conforto se unem contra você. É o ápice da luta interna. É quando você já avançou demais para voltar atrás, mas ainda não avançou o suficiente para ver claramente o resultado. Nesse espaço entre quem você foi e quem ainda não é, a batalha se intensifica. E muitos desistem aqui. Não porque são incapazes, mas porque nunca foram avisados de que a parte mais difícil da jornada vem justamente quando você está mais perto de romper. Esse ponto crítico da evolução humana é chamado por muitos de vale da dúvida. É quando a sensação de progresso desaparece por um tempo. Você faz o trabalho, mas não vê retorno. Você se esforça, mas nada parece mudar. Você repete, insiste, continua, mas tudo parece igual. A mente começa a questionar: será que isso está funcionando? Será que eu realmente consigo? Será que não estou perdendo tempo? Esse é o teste final da disciplina. É o momento em que a vida quer saber: você realmente quer essa transformação ou estava apenas empolgado? E o curioso é que esse momento não é aleatório. Ele aparece quando você está prestes a romper uma barreira interna. É como se sua mente tentasse te proteger de um território desconhecido, te puxando de volta para o conhecido, para o velho, para o seguro. Mas é justamente aqui que a sua força é construída. É nesse exato momento que você decide se quer continuar sendo refém das próprias limitações ou se quer atravessá-las de uma vez por todas. Imagine-se chegando diante de uma porta pesada, maciça, trancada por cadeados antigos. Cada hábito ruim seu é um cadeado. Cada medo é outro. Cada crença limitante mais um. Essa porta bloqueia o acesso à sua melhor versão. E, ao longo da vida, você tenta abri-la usando força emocional, força mental, força física, mas os cadeados não cedem. Até que um dia você descobre que existe uma chave, e essa chave se chama disciplina. Só que essa chave não abre a porta de uma vez. Ela destranca um cadeado por vez, em um processo lento, repetitivo e muitas vezes frustrante. Cada ação disciplinada que você toma remove um cadeado. A cada dia que você repete uma nova atitude, enfraquece uma trava. E quando chega no último cadeado, quando você está prestes a abrir a porta, é aí que a mente se desespera e tenta te fazer desistir. É por isso que o clímax da disciplina é tão intenso. Ele é a reta final antes da transformação. Mas existe algo ainda mais profundo que acontece nesse processo. Em algum ponto da jornada, você percebe que não está lutando contra o mundo, está lutando contra uma versão antiga de si mesmo. Uma versão confortável, medrosa, acomodada, preguiçosa e sempre pronta para negociar seu futuro por um pouco de alívio momentâneo. Essa versão antiga não quer morrer. Ela quer sobreviver a todo custo.
E é por isso que ela usa suas emoções, seus pensamentos, suas desculpas e até sua lógica para tentar te convencer a parar. A verdadeira batalha da disciplina não é entre você e as tarefas que precisa cumprir. É entre você e a parte de você que prefere ficar exatamente onde está. Quando esse combate atinge seu ponto máximo, a pressão psicológica se eleva. Surgem dias em que o peso emocional parece insuportável. Dias em que você acorda sentindo que não tem energia, nem coragem, nem motivação. Dias em que a vida te testa em múltiplas direções ao mesmo tempo. E é aqui que a maioria das histórias de transformação encontram seu momento mais épico, o instante em que o protagonista decide agir apesar da dor. Porque esse é o verdadeiro significado de disciplina, agir apesar da dor. Não se trata de ignorar sentimentos. Não se trata de ser uma máquina. Se trata de não permitir que suas emoções decidam o seu destino. A disciplina representa sua vontade superior, aquela parte de você que enxerga mais longe, que quer algo maior, que sabe que a vida que você deseja exige esforço e sacrifício. E quando essa vontade superior assume o controle, algo inacreditável acontece. Você descobre que é muito mais forte do que imaginava. Mas ninguém chega a esse ponto sem enfrentar resistência. A verdade é que, antes de o mundo testar sua força, a vida testa sua persistência. Antes de você experimentar vitória, precisa provar consistência. Antes de você colher resultados, precisa comprovar que merece. Esse é o ciclo natural do crescimento humano. Você planta, rega, espera, e espera, e espera. Às vezes sem saber se algo realmente está acontecendo. Mas debaixo da terra, longe dos seus olhos, suas raízes estão se formando. Elas precisam se fortalecer antes que algo apareça na superfície. A disciplina é justamente o período em que você está criando essas raízes invisíveis. E quando chega o momento em que a planta finalmente rompe a terra e aparece para o mundo, todos dizem, foi de repente. Mas você sabe a verdade. Nada foi de repente. Cada centímetro daquela subida foi conquistado com esforço, concentração e persistência. O mesmo acontece com você. Quando finalmente romper seus limites internos, quando atingir o ponto de não retorno, quando a mudança se tornar inevitável, todos vão achar que foi rápido. Mas só você sabe das batalhas travadas em silêncio. O clímax da disciplina também é um instante em que você começa a enxergar padrões que antes eram invisíveis. Percebe que seus pensamentos já não te controlam como antes. Descobre que seu corpo obedece mais facilmente aos seus comandos. Nota que coisas que um dia pareciam montanhas agora parecem pequenas colinas. Em algum momento, você olha para trás e percebe que a pessoa que começou essa jornada jamais seria capaz de suportar o que você suporta hoje. E isso te dá uma sensação poderosa de evolução. A transformação se torna evidente quando você percebe que não faz mais as coisas pela obrigação, mas pela identidade. Você simplesmente se tornou alguém que cumpre. Alguém que faz. Alguém que honra decisões. Alguém que não precisa de motivação para agir. Nesse estágio, a disciplina deixa de ser um esforço consciente e se torna um reflexo natural. Você passou do nível da luta para o nível da fluidez. O que antes te desgastava agora te fortalece. O que antes te cansava agora te energiza. O que antes parecia pesado agora parece parte do seu sistema. E então, chega o momento mais importante de todos, o instante exato em que você rompe a última barreira. É como atravessar um portal. Um ponto sem retorno. A partir dali, você não volta mais para quem era. Algo dentro de você desperta, como se uma chama se acendesse e iluminasse tudo ao redor. É a realização de que a disciplina não é sobre sofrer, é sobre se libertar. Não é sobre se prender, é sobre se tornar. Não é sobre seguir regras, é sobre criar uma vida que faça sentido. O ápice dessa jornada acontece quando você percebe que não está apenas disciplinado, você está livre. Livre dos impulsos. Livre das desculpas. Livre das versões antigas que te mantinham preso. Livre das correntes invisíveis que te impediam de avançar. A disciplina, que no começo parecia um fardo, revela-se agora como a estrada mais reta rumo ao seu potencial máximo. E quando esse momento chega, tudo muda. Sua postura muda. Seu olhar muda.
Sua energia muda. Sua ambição muda. Seus padrões mudam. Você finalmente entende que a disciplina não era o objetivo, era a ponte. Uma ponte entre a vida que você viveu até hoje e a vida que você nasceu para viver. Agora que você atravessou os 3 estágios dessa jornada, o chamado, o desenvolvimento e o clímax, chegamos ao ponto mais importante de todos, o momento em que a consciência desperta e você percebe que a disciplina não é apenas uma habilidade, mas uma forma de existir. Tudo que foi construído até aqui, cada batalha silenciosa, cada repetição exaustiva, cada noite duvidando de si mesmo, cada manhã forçando o corpo a se mover mesmo sem vontade, tudo isso te trouxe para este exato instante. Um instante onde você está mais preparado do que jamais esteve para tomar a decisão que muda destinos, assumir o controle total da sua vida. Porque existe algo que ninguém te contou, a vida não melhora quando você espera. Ela melhora quando você age. Ela melhora quando você decide que já basta. Ela melhora quando você para de negociar com suas desculpas. E talvez, neste exato momento, você esteja sentindo algo diferente, uma inquietação que não é mais medo, mas energia acumulada, pronta para ser usada. Como se dentro de você houvesse um motor que finalmente ligou. Esse motor é a disciplina desperta. E agora que ele está ativo, você pode ir muito além do que imagina. Mas existe uma escolha crucial pela frente. Uma bifurcação invisível que separa os que avançam dos que voltam para a vida de antes. De um lado, você tem a estrada conhecida, confortável, previsível, fácil, mas limitada. Do outro, o caminho do crescimento, desafiador, exigente, incerto, mas capaz de transformar sua realidade por completo. E somente uma coisa determina qual caminho você irá seguir: a decisão de continuar. Muitas pessoas chegam tão perto da mudança que conseguem até sentir o gosto da vitória. Conseguem enxergar a nova vida a poucos passos de distância. Mas, ao darem de cara com a responsabilidade que acompanha essa nova versão de si mesmas, elas recuam. Não porque não querem evoluir, mas porque não querem abrir mão da identidade antiga. E esse é o ponto mais perigoso da jornada, quando você está tão próximo da transformação que qualquer hesitação pode te puxar de volta. É o momento em que você precisa se lembrar de tudo que conquistou até aqui e fazer uma escolha definitiva. E quando eu digo definitiva, não estou falando de perfeição. Não estou falando de uma mudança radical de um dia para o outro. Estou falando de um compromisso. Um pacto silencioso entre você e a pessoa que você deseja se tornar. Porque a verdade é simples: ninguém muda a vida inteira de uma vez. As pessoas mudam um dia de cada vez. Um hábito de cada vez. Uma decisão de cada vez. E tudo começa com a pergunta que determina o rumo de tudo: você está disposto a fazer parte da minoria que assume controle total sobre si mesma? Se a resposta for sim, prepare-se. Porque assumir o controle é descobrir que você sempre teve dentro de si um poder maior do que qualquer medo, qualquer dúvida, qualquer limitação. É perceber que a disciplina nunca foi sobre sofrimento, foi sobre construção. Construir a si mesmo, construir seu futuro, construir sua liberdade. E essa liberdade não tem preço. Quando você alcança esse nível, você se torna alguém que não reage ao mundo, mas cria o seu próprio mundo. Decide seus padrões. Decide o que tolera. Decide o que busca. Decide até onde vai. E a partir desse momento, algo extraordinário acontece. A vida começa a responder à sua nova postura. Oportunidades que antes passavam despercebidas começam a surgir. Pessoas diferentes se aproximam. Portas se abrem. Situações inesperadas aparecem. Não porque a sorte mudou, mas porque você mudou. Você deixou de ser alguém que apenas deseja e se transformou em alguém que executa. E o mundo sempre responde àqueles que executam. Mas é importante que você entenda algo fundamental. Essa não é uma jornada que termina aqui. Essa é uma jornada que renasce todos os dias. Não existe linha de chegada. Existe evolução constante. Porque, uma vez que você descobre o poder que tem, nunca mais aceita viver aquém dele. Disciplina não é o fim, é o começo. O começo de uma vida onde você não se esconde atrás de desculpas. Onde você não terceiriza a culpa. Onde você não espera nada de ninguém.
onde você se torna o único responsável por tudo que constrói. E é exatamente nesse ponto que você percebe que sua vida inteira pode mudar rapidamente. Uma semana de disciplina transforma seu nível de energia. Um mês transforma seus hábitos. 3 meses transformam seus resultados. Um ano transforma sua identidade. E 5 anos transformam o seu destino. Essa é a matemática da disciplina. Pequenas ações diárias acumuladas por tempo suficiente criam resultados extraordinários. Nada mágico, nada místico, nada impossível, apenas consistência aplicada com intenção. Assim, nesta conclusão, quero que você imagine uma cena. Imagine olhar para o espelho e ver não a pessoa que você foi até hoje, mas a pessoa que você está pronto para se tornar. Um indivíduo que não foge de desafios, mas os enfrenta. Que não se esconde atrás de sentimentos, mas os domina. Que não vive à mercê da vida, mas dirige a própria realidade. E enquanto você olha para esse reflexo futuro, pergunte a si mesmo: o que eu faria hoje se já fosse essa pessoa? E então faça exatamente isso. O segredo não está em esperar ser para depois agir. O segredo está em agir para então ser. Você se torna disciplinado agindo com disciplina. Você se torna forte enfrentando o que te desafia. Você se torna resiliente continuando mesmo quando tudo diz para parar. É assim que identidades são forjadas. E, a partir dessa forja, é assim que vidas inteiras são transformadas. E talvez você ainda tenha dúvidas. Talvez parte de você ainda questione se realmente consegue. Talvez sua mente tente te lembrar de todas as vezes que você falhou. Mas escute com atenção: ninguém que chegou longe fez isso sem falhar antes. A diferença não está em evitar erros. A diferença está em não permitir que os erros definam o rumo da sua história. Você não é o que fez ontem. Você é o que decide fazer hoje. E hoje pode ser o dia em que tudo muda. Portanto, se existe um momento ideal para assumir o controle da própria vida, esse momento é agora. Não amanhã. Não quando você estiver motivado. Não quando tudo estiver perfeito. Agora. Porque o agora é o único momento onde a disciplina vive. O agora é o único lugar onde a ação existe. O agora é o único espaço onde sua transformação acontece. Cada escolha que você faz neste segundo é um voto para a pessoa que você quer ser. E se você chegou até aqui, há algo muito importante que precisa ouvir: você está pronto. Não falta nada em você. Não existe nenhum ingrediente secreto que você não possua. Tudo o que precisa já está dentro de você, apenas esperando ser ativado. A força está aí. A disciplina está aí. A coragem está aí. Só falta uma decisão. A decisão de escrever a partir deste momento a melhor fase da sua vida. Não a fase mais fácil. Não a mais confortável. Mas a mais verdadeira, a mais poderosa e a mais alinhada com o que você nasceu para viver. E essa fase começa quando você decide parar de sobreviver e começa a liderar a própria existência. Agora, respire fundo e tome a decisão que muda tudo. A decisão de se tornar inegavelmente disciplinado. A decisão de nunca mais negociar com a pessoa que você deseja ser. A decisão de assumir o volante da sua história e conduzi-la com força, clareza e propósito. Porque, no fim das contas, a vida sempre foi sua. Agora é a hora de vivê-la como alguém que sabe disso.